Você já reparou como que os militares, eles executam as ordens sem problema, que eles passam por desafios sem problema? Bom, hoje você vai entender um pouco mais da utilidade da cultura militar para a sua performance. Meu nome é Gregório Palaia, o ultramaratonista, e hoje eu vou falar sobre algo que foi muito importante para a minha vida. Eu estudei para ingressar no Exército Brasileiro por alguns anos. Eu passei na prova, mas enfim, por questões de saúde não foi permitido continuar, né? Bom, de certa forma, eu não descartei esses ensinamentos, né? Meu pai é militar, inclusive eu tenho um quadro para eu todo dia olhar e lembrar desse espírito militar que eu adquiri tanto estudando, vendo outros amigos e pesquisando, mas com certeza também os ensinamentos do meu pai. Isso foi fundamental para me consolidar como uma pessoa focada para alta performance. Então, bom, vamos para alguns ensinamentos. Primeiro de tudo, é você deixar de lado algumas regalias, alguns confortos, algumas necessidades, né? É claro, isso é chato, mas assim, se você treinar ela diariamente, aos poucos você vai vendo que você não precisava. Então, assim, é essa a minha sugestão para você. Se você tem uma certa regalia, tire ela por um dia, 2 dias, e você vai ver que depois de um certo tempo, depois de algumas horas ou algo assim do tipo, você já, opa, calma aí, eu nem precisava disso. Então, digamos, tá? É um exemplo. Não que você tem que fazer isso, se você faz isso, mas digamos que você tem um apoio no pé. E aí, nossa, se você não tem esse apoio no pé, você não consegue estudar. Se você vai na casa do fulano, do ciclano, você não estuda porque você não tem um apoio no seu pé. Então, assim, pense numa situação mais drástica. Digamos que aconteceu o fim do mundo, ou que aconteceu uma guerra, ou algo assim do tipo. Pelo amor de Deus, você não consegue ficar sentado e concentrar sem o apoio no pé. Pense assim, uma associação que eu faço, né? Pô, tá tendo guerra lá no Oriente Médio, tá tendo guerra na Europa, tá tendo guerra em vários lugares. Pessoal lá se lascando debaixo de chuva e você não consegue, por causa do apoio do pé, não consegue estudar. Pelo amor de Deus. É essa a minha sugestão. Deixar de lado algumas regalias que você vai ver que você não precisa delas. Outro detalhe importante é que o militar, ele tem um planejamento, né? O militar não faz as coisas aleatoriamente, ele tem um processo, ele tem um planejamento. E é muito importante você também levar isso para sua vida, tá? Então, assim, mesmo se você já for uma pessoa metódica, é mais fácil. Você só precisa alinhar alguns pontos, às vezes pegar sugestão com alguma pessoa, até comigo, se quiser me mandar mensagem, eu tenho meu Instagram, você manda mensagem lá, a gente conversa, enfim, mas pegar algumas dicas de como organizar ali a sua rotina, como organizar as suas metas, seus objetivos e fazer um bom planejamento, porque o militar é bem planejado e você também, se você quiser alcançar alta performance, você vai precisar ser uma pessoa planejada. Um outro ensinamento importante que os militares têm para você é o exercício físico. Você vai falar, é óbvio, na guerra preciso de exercício físico. O que isso tem a ver com a performance do meu dia a dia no escritório? Então, vamos lá. A atividade física, ela é fundamental para o funcionamento do seu corpo. E isso também tem a questão do cérebro, né? O seu cérebro funciona muito melhor se você não for uma pessoa sedentária, se você estiver fazendo atividades físicas de forma regular. Aí, por exemplo, o que isso tem a ver com o exército? Bom, agora vamos fazer um link. Na formação militar de um oficial, por exemplo, que depois vai ser um capitão, vai ser um major, vai ser um coronel, ele vai ter muita atividade física, né? Na AMAN, a Academia Militar das Agulhas Negras, é onde se forma o oficial do Exército Brasileiro, eles têm muita atividade física lá. Mas às vezes, dependendo até da arma que ele tá, né? Dependendo, enfim, como é que eu posso explicar para quem não entende? Seria basicamente a especialização do oficial, mesmo se ele for um oficial de uma especialização auxiliar e tudo mais, que não vai ter tantas atividades no campo, mesmo assim ele tem que estar sempre treinando. Claro, também para poder estar pronto para se acontecer uma guerra. Mas isso é fundamental no período de formação para ajudar a estudar também. Se fosse só começa o dia inteiro estudando, fica chato, fica cansativo para o cérebro. Mas se você bota uma atividade física no meio, isso flui muito melhor, isso motiva. É um momento em que você recupera suas energias mentais. Você pode até ficar cansado, mas você recupera suas energias mentais e continua seguindo firme nas suas atribuições. Então, atividade física na sua rotina é fundamental para você alcançar a alta performance. Outra coisa que eu acho interessante é você treinar a sua inteligência emocional, né? Claro, tem várias situações
do dia que a gente se estressa, que a gente não aguenta mais uma pessoa ou uma situação, mas tenha inteligência emocional para não se desesperar, principalmente quando são questões mais graves, tá? Então, meu carro quebrou, ou minha mãe se machucou, ou eu me machuquei e tal. É normal as pessoas entrarem em pânico, mas assim, você precisa entender que, assim como na guerra, se acontecer um tiro errado ou algo assim do tipo, o militar ficar desesperado, o que acontece? Ele vai perder a vida também. Então, entenda que se acontecer uma situação ruim, sua mãe se machucou, já tem uma situação ruim. Se você entrar em pânico, você vai piorar essa situação, certo? Sua mãe se machucar não é ruim? Você quer piorar essa situação? Você não quer. Então, assim, tenha inteligência emocional para quando as coisas saírem do seu controle, você, mesmo que se estresse, mas assim, rapidamente já voltar ao controle e falar, não, tudo bem, aconteceu tal coisa, beleza. Aí você faz redução de danos, tá, o que eu posso fazer aqui para ser menos pior, para acabar logo com essa situação. Aí você faz, e aí com essa inteligência emocional você consegue conduzir melhor qualquer situação que esteja, né, fora do que você planejava. Bom, por último, aquele clichê, tá? Mas é sempre importante, que é a disciplina. A gente depois vai fazer um vídeo detalhando só sobre disciplina e como desenvolver a disciplina, mas isso eu acho fundamental, que os militares, eles treinam muito essa capacidade de obedecer de certa forma, né? E existe a autodisciplina, então se obedecer, tá? E por isso que isso é fundamental. Então, por exemplo, agora eu quero sentar e estudar. Você senta e estuda. Se você desenvolve a disciplina, você chega nesse nível. O que acontece é que normalmente as pessoas estão ou viciadas em celular, ou enfim, distraídas com várias coisas, e fala, eu quero estudar. Você mesmo, fala para você mesmo, eu quero estudar. Você sente e não consegue estudar. Então, se você desenvolve a disciplina, você consegue meio que dar um comando ali no teu cérebro e executar rapidamente. Então, isso também é uma característica dos militares. Eu encerro por aqui essas 5 dicas, se eu não me engano, acho que foi 5 dicas. Essas 5 dicas que os militares podem te passar para você alcançar a alta performance.